Então vamos fazer um exercício de drenagem pluvial utilizando essa planta baixa. Nós temos aqui a planta baixa e aqui a planta do telhado. Aqui na planta do telhado, vocês visualizam que é um telhado de duas águas, né? Aqui a cumieira, não é isso? Aqui uma água para os fundos, aqui uma água para a frente da casa. E aqui está desenhado já a calha, que vai conduzir a água da chuva. E aqui essa bolinha azul é o condutor vertical, que vai conduzir a água da chuva para o solo. Então eu tenho uma calha e um condutor vertical aqui na água dos fundos, e tenho uma calha e um condutor vertical aqui na água que cai para frente da casa. Depois que a água da chuva é conduzida para o condutor vertical, este desce com essa água da chuva até o solo, daí vai por baixo, enterrado, até uma caixa, chamada caixa de areia. Como eu expliquei na aula passada, essa caixa ela tem o fundo mais baixo do que a saída, permitindo que acumule detritos dentro dela. Então a função dela é não deixar que os detritos passem adiante para o próximo trecho. Então se vier areia daqui do telhado, folha, algum tipo de material, né, ele vai ficar na caixa de areia. Essa caixa tem que ser limpa periodicamente para evitar que esses detritos encham o fundo da caixa e fique nivelado com a saída e tirando a função da caixa de areia. Aí depois a água da chuva é conduzida através de outra tubulação aqui para frente da casa, chega em outra caixa de areia que vai receber a água da chuva da água que vai para frente da casa, que desceu aqui por esse condutor vertical e foi conduzida pelo solo até essa segunda caixa de areia. Depois, as duas águas são conduzidas lá para frente da casa para a sarjeta, que aí vai para o meio-fio da rua e aí vai para uma boca de lobo, depois para as manilhas de águas pluviais e é jogada num rio, num lago, numa baixada, onde o projeto de drenagem urbano for direcionado. Tá? Então, o nosso projeto é exatamente esse, né? É dimensionar esses elementos. Nós vamos dimensionar a calha, os condutores verticais, os condutores horizontais, né? E as caixas de areia nós vamos pré-dimensionar como caixas de 40 por 40. Tá? Uma caixa de 40 centímetros por 40 centímetros é suficiente para uma casa. Pronto, tendo aqui o nosso desenho, vamos para as nossas tabelas. Né? A primeira coisa que a gente tem que saber qual é o nosso índice pluviométrico da região. Então vamos considerar que essa casa é em Aracaju. Então na tabela da norma, nós temos aí algumas cidades do Brasil, tá? Tem outras páginas, tá? Depois eu passo para vocês a tabela completa. Agora de Sergipe só tem Aracaju, tá? Nessa tabela da norma. Então, se for fazer um projeto de drenagem pluvial para uma outra cidade de Sergipe, pode considerar o índice pluviométrico de Aracaju, tá? A intensidade das chuvas intensas para Aracaju. Como Sergipe é um estado pequeno, as intensidades pluviométricas são bastante parecidas, tá? Aqui no nosso estado. Então nós temos aqui a intensidade pluviométrica para um período de retorno de 1 ano, para um período de retorno de 5 anos e para um período de retorno de 25 anos. Como nós falamos na aula passada, para 1 ano é o período de retorno utilizado para áreas pavimentadas onde empoçamentos possam ser tolerados. Não é o nosso caso, nós vamos fazer a drenagem para um telhado. 5 anos, tempo de retorno de 5 anos, para coberturas e ou terraços. Poderia ser esse aqui. E tem o período de retorno de 25 anos, para coberturas e áreas onde empoçamentos ou extravasamentos não possa ser tolerado. Então é mais seguro usar 25 anos, tá? Porque
ele tem uma garantia, tem uma tolerância, né? uma margem de erro maior. Então, vamos usar para 25 anos. Então, aqui na tabela, na linha referente a Aracajua, nós temos para um ano 116 milímetros por hora, para 5 anos 122 e para 25 anos 126 milímetros por hora. Então, a nossa intensidade pluviométrica será 126 milímetros por hora. Depois de encontrar a intensidade pluviométrica, nós vamos ter que encontrar a área de contribuição do nosso telhado. O nosso telhado é igual a esse aqui do desenho, um telhado de 2 águas. Então, a área que nós achamos para esse cálculo é a área de uma água. Tá? Então, aqui nós temos a letra A, que é a distância da cumieira até o beiral, a letra B, que é o comprimento da água, e o H, que é a altura do meu telhado. Tá? Então, nós temos que pegar essa fórmula aqui, com esses dados do nosso telhado, e calcular a nossa área de contribuição. Então, vamos lá para o nosso desenho. Tá? Eu vou colocar aqui ao lado a fórmula. Vou abrir uma caixa de texto. E vou colocar aqui a nossa fórmula. A fórmula é A. Deixa eu aumentar o tamanho aqui para vocês enxergarem. A igual A minúsculo mais H dividido por 2 vezes B. Vezes B minúsculo. Pronto, essa é a nossa fórmula. Quem é A no nosso desenho? Quem é B no nosso desenho? E quem é H no nosso desenho? Então vamos olhar aqui o desenho. O A, que é a distância da cumieira até o beiral, é 4 metros. Note que aqui eu tenho 2 cotas, tá? Nessa dimensão. Eu tenho uma cota de 3,5 que não está considerando o beiral. E tem uma cota de 4 que está considerando o beiral. Então, o nosso A é 4. Então, aqui o A será 4 metros. Opa. Quem é o nosso B? O B é o comprimento da água. É daqui para cá. Ó. O nosso B é 7. Então, B é 7 metros. E quem é H? Aqui eu não tenho o H, porque eu não tenho o corte aqui desenhado. Mas é fácil achar o H. Repare, o H vai ser o ponto do telhado. Quando você tem essa medida aqui do comprimento a ser coberto pelo telhado, que é 3,50, né, sem considerar o beiral, então você pega esse comprimento aqui e divide por 4. Por que divide por 4? Porque eu estou considerando uma telha canal ou colonial, onde a inclinação, né, a porcentagem de inclinação é 25%. E 25% é a mesma coisa que dividir por 4. Então a gente pega essa distância, né, da cumieira até o final da casa, aqui, e divide por 4. Então o H, deixa eu aumentar aqui, será 3,5 dividido por 4. Que vai ter como resultado, deu 0,875. Então, 0,875. Eu vou arredondar aqui para 2 casas decimais, vou colocar 0,90. Tá? Sempre eu uso em projetos valores múltiplos de 5 na segunda casa decimal. Tá? Então, se fosse 1,12, eu arredondaria para 1,15. Se fosse 1,17, eu arredondaria para 1,20, tá? Sempre arredondando para múltiplos de 5 aqui na segunda casa decimal. Então, aqui como deu 0,88, né? Eu vou para 0,90, tá bom? Então, tendo esses dados, eu vou colocar na fórmula. Então, A maiúsculo é igual
o A minúsculo, que é 4, né? Mais o H, que é 0,90, dividido por 2, né? Por 2, vezes B. O B é 7. Então, o A maiúsculo vai ser igual, fazer essa continha aqui, rapidinho. Então, aqui vai ser 0,45, 4,45, né? Vezes 7. Deu 31,15. 31,15 metros quadrados. Tá? Então, a nossa área será esse valor aqui. Tá? Tendo o valor da área, então, continuando aqui, ó. Agora eu preciso achar a vazão de projeto. Então, a vazão de projeto é representada pela letra Q maiúsculo, que é igual a I, que é a intensidade pluviométrica, vezes A, que é a área de contribuição, dividido por 60. Então, eu vou colocar o I 126, o A eu calculei, dividido por 60. Então, vou voltar lá para o meu desenho. Então, Q é igual a I vezes A, isso tudo dividido por 60. Colocando os dados, nossa vazão será 126 vezes a área, que é 31,15, dividido por 60. Então, a nossa vazão será, vou fazer a continha aqui, 126 vezes 31,15 dividido por 60. Deu 65, deixa eu fazer de novo. 126 vezes 31,15 dividido por 60. 65,415. 65,415 litros por minuto. Tá? Então, essa aí é a nossa vazão. Tendo a vazão, vamos voltar lá para a nossa tabela, né, para a nossa norma, para ver qual é o próximo passo. A tabela que vai nos dar a calha, o dimensionamento da calha. Então, essa tabela aí, ela nos dá a calha, o diâmetro da calha, em função da vazão em litros por minuto. Nós temos a vazão em litros por minuto do nosso projeto, 65,42. Aí nós vamos colocar uma declividade, a mínima necessária, que é 0,5%, e vamos entrar nessa coluna aqui, na primeira coluna. Então, o primeiro valor é bem maior que 65, tá? É o dobro, né? Então, essa calha será de 100 milímetros, tá? Então, nós vamos colocar a calha mínima, que será de 100 milímetros. Pronto, já temos a nossa calha. Vou continuar aqui. Agora eu vou verificar se essa minha área do telhado precisa de um só bocal ou de mais de um bocal. Então aqui eu tenho uma tabela com as localidades, com as capitais do Brasil, mostrando a área máxima por bocal, por condutor vertical, tá? Então, se eu tiver uma área muito grande, não basta eu ter apenas um tubo descendo, eu tenho que ter 2 tubos, 3 tubos. Então, no caso aqui, a área máxima para um tubo é 175 metros quadrados para Aracaju. Então, nossa área deu 31, né? 31 é alguma coisa. Então, basta um tubo vertical descendo. Então, nós já sabemos que temos uma calha de 100 milímetros e apenas um condutor vertical. Continuando.
vamos achar o condutor vertical. O condutor vertical é nessa tabela aqui e é em função da área do telhado. Nós vamos usar essa coluna que está em amarelo, tá? Que é uma chuva de 150 milímetros por hora. E você vai, pela área do seu telhado, verificar qual linha atende. Então, como a nossa área é de 31 e o 42, que é a primeira linha, é maior, então o nosso condutor vertical será de 75 milímetros. Lembrando que o diâmetro mínimo do condutor vertical é 75 milímetros, né? Então já tem aqui o primeiro, né, como sendo 75. Então, condutor vertical, 75. Condutor horizontal. O condutor horizontal é pela vazão. Então, a vazão, a nossa é 65.415. Então, nós vamos usar esse primeiro N aqui, a primeira rugosidade, que é para PVC, e a primeira declividade, 0,5%. Então, nós vamos aqui, nessa coluna, verificar com qual vazão atende. A nossa vazão é 65, né? A primeira é 32, não dá. A segunda é 95, é maior que a 65. Então, vindo para cá, o nosso diâmetro do condutor horizontal seria 75, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso desenho para colocar esses dados, para a gente não esquecer. Aqui nós temos já a calha, vou escrever aqui, calha. Opa. Vou abrir outra janela. Calha é igual a 100 milímetros. Condutor vertical igual a 75 milímetros. O condutor horizontal é igual a 75 milímetros até a segunda caixa de areia, tá? Por que eu estou falando isso? Vamos mostrar aqui no desenho, tá? Repare o seguinte, aqui está a minha calha, deixa eu colocar aqui o valor da calha, vou botar aqui D, diâmetro, igual a 100 milímetros. O condutor vertical é essa bolinha, vou escrever aqui do lado, 75 milímetros. Lá na frente, né, lá na água da frente da casa, eu tenho os mesmos elementos. Então, eu vou copiar para cá, ó. Então, a calha também é de 100 milímetros e o nosso condutor vertical aqui também é de 75 milímetros. Pronto, já temos elementos aqui da planta da cobertura. Chegando aqui na planta do térreo, né, na planta baixa, eu tenho aqui esse trechinho aqui, que é 75 milímetros, que veio lá de cima, né? Ó. Esse trechinho aqui é 75 milímetros. Esse primeiro trecho, que atende apenas a essa água do fundo, é 75 milímetros. E agora eu quero saber qual que é esse trecho final aqui. Aqui, esse pedacinho também é 75, né? Que veio da água da frente. Aí agora eu tenho que saber esse trecho aqui, que sai depois da segunda caixa. Porque agora eu tenho contribuição das duas águas, tanto da água do fundo como da água da frente. Então eu vou ter que somar as duas vazões, tá? Então, o Q total é igual
a 130,83 litros por minuto. Com essa vazão, eu vou verificar qual é o condutor horizontal depois da segunda caixa. Então, vou lá na tabela, nessa mesma tabela aqui do condutor horizontal, e vou, com o valor de 130, nessa primeira coluna aqui, ó, ver qual que é o diâmetro. Então, 32 não atende, 95 não atende, 204 é maior que 130. Então, o nosso diâmetro do segundo trecho é 100 milímetros. Tá? Então, sabendo disso, vou lá para o meu desenho e vou colocar aqui, escrito, né? Condutor horizontal igual a 100 milímetros após a segunda caixa de areia. E vou colocar aqui no meu desenho do térreo o diâmetro desse trecho final aqui, que é de 100 milímetros. Pronto, calculamos o nosso projeto de drenagem predial para essa casinha aqui, que foi o nosso exemplo.